O Brasil enfrenta um quadro social complexo. 57 milhões de pessoas vivem na pobreza e mais de 70 milhões enfrentam insegurança alimentar. Além disso, os registros oficiais contabilizam quase 130 homicídios por dia, enquanto 56% das crianças de 10 anos não conseguem ler um texto simples. Se cremos que cada brasileiro carrega a imagem de Deus, não devemos nos esquecer que a mensagem da salvação implica também uma mensagem de juízo sobre toda forma de alienação, de opressão e de discriminação. Não devemos ter medo de denunciar o mal e a injustiça onde quer que existam. À luz do capítulo 5 do Pacto de Lausanne, que passos concretos a Igreja brasileira pode tomar hoje para que o Brasil reconheça a mensagem da salvação em Cristo Jesus também em nossas obras? Gostaria de tentar dar uma resposta a essa responsabilidade social, mas o texto da Bíblia, ele me impulsiona a ter uma resposta diante de todos os fatos que nós vivemos aqui no Brasil. E o texto que sempre me leva a uma reflexão é Mateus 25, que é: eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, eu estava nu, você me vestiu, eu estava preso, você foi me visitar, eu estava doente, você cuidou de mim. Então esse texto me leva a pensar que responsabilidade social não se começa só com responsabilidade social, mas sim como estender a mão para o faminto, para o preso, para o doente. E é uma das coisas que nós temos que entender. Hoje tem vários jargões para não ajudar ninguém. Você tem que dar a vara para pescar e não dar o peixe. Mas e quem trabalha no centro urbano não tem rio lá, e se tem rio está colorido, então não tem peixe também. Então você vai fazer o quê? Então a gente tem que pensar em outros jargões, Não dá mais para usar esses jargões que as pessoas usam para simplesmente não ajudar, se justificar. Então é uma coisa que nós precisamos pensar. Diante desse fato, eu quero primeiro começar dizendo sobre a história, que eu tentei determinar algumas coisas, e depois entrar em 3 fatos importantes para mim dessa responsabilidade social no Pacto de Lausanne, no artigo 5. Esse artigo 5 eu fiquei feliz de fazer parte dele hoje, porque as pessoas que me influenciaram, como René Padilla, Samuel Escobar, Orlando Costa, que interviram no pacto para que esse artigo tivesse lá. Então, quero começar louvando a Deus pela vida de 3 pastores que se foram, mas são referência ainda para nós, Então, apesar dos desafios e percalços históricos relacionados à responsabilidade social da igreja, evidenciado nos congressos de Lausanne I e Lausanne II, em Manila, na Filipina, em 89, que em determinado momento tentaram minimizar uma das dimensões missional da igreja. E é inegável que isso não aconteceu graças à atuação dos latinos-americanos, René Padilla, Samuel Escobar, Orlando Costa, em Lausanne I. E Lausanne II, o africano, sul-africano, e um pastor luterano chamado Valdir, que eu não consigo falar o sobrenome dele, que com 10 minutos em Lausanne II, trouxe a responsabilidade social de volta. Além disso, observa-se nos últimos anos um aumento significativo da conscientização no meio evangélico sobre a importância de que o testemunho cristão preserve a união inseparável entre a palavra e a ação. Essa evolução tem contribuído para um reconhecimento mais amplo da responsabilidade social da igreja, ressaltando que a missão cristã não se limita apenas ao anúncio da palavra, mas também à prática concreta que expressa a fé. Tal entendimento fortalece a capacidade da igreja em dialogar com as questões sociais contemporâneas
e a necessidade de uma atuação comprometida com a justiça, a solidariedade e a transformação social. Assim, o legado deixado pelos pensadores latino-americanos nas discussões missionais ilumina o caminho para uma vivência cristã e integral, que alia o compromisso espiritual e a responsabilidade social, reafirmando que ambas são dimensões essenciais e complementares da missão da Igreja no mundo atual. Porém, é evidente que ainda há muitos que gostariam de cristalizar a missão da Igreja a uma evangelização entendida como comunicação oral do Evangelho. Segundo eles, os chamados conservadores, essa posição é histórica dos cristãos e ainda continua vigente até hoje. Dessa forma, os seguidores de Jesus Cristo não são impedidos de se preocuparem com as necessidades materiais, de denunciarem a exploração e a injustiça, nem de buscarem maneiras de exercer influência na ordem social, política e econômica. Todas essas ações, dizem os defensores dessa postura, são bem-vindas, mas não têm relação direta com a missão principal, que é evangelizar. No entanto, essa visão é reducionista e não expressa toda a amplitude da missão da Igreja de Jesus Cristo. Damos por certo que a comunicação oral do Evangelho é uma tarefa da qual os cristãos não podem se esquivar. E por meio da pregação do Evangelho e a ação do Espírito Santo, as palavras que são transmitidas se tornam criadoras de uma fé. A mudança ocorrida nos círculos evangélicos nos últimos anos está relacionada com o reconhecimento que as palavras são inseparáveis da vida. O Evangelho se comunica não apenas com o que se diz, mas também pelos atos. Assim como uma palavra sem ação é algo morto, também a palavra não se ratificam por ações concretas, são vazias. Essa reformulação destaca a relação indissociável entre a mensagem pregada e a prática da fé, evidenciando que para o Evangelho ser autêntico, deve ser acompanhado por atitudes coerentes. Está claro que esse não é o descobrimento dos últimos anos. A estreita vinculação entre palavras e ações é um pressuposto essencial do ensinamento bíblico. O que ocorre, como já foi dito, que é o movimento evangélico conservador, continua enfatizando tanto a comunicação oral do Evangelho, que todos os demais aspectos da missão cristã acabam sendo rejeitados como possíveis, mas não essenciais. A consequência prática da visão é que, frequentemente, falta tempo para tudo que não seja a comunicação oral, o único aspecto que realmente importa. O que tem ocorrido nos últimos anos é uma recuperação da perspectiva bíblica que enfatiza que não basta apenas falar do amor de Deus em Cristo. É preciso vivê-lo e demonstrá-lo por meio do serviço. O querigma é inseparável tanto da diaconia quanto da coinonia. As consequências práticas dessa perspectiva para a vida e a missão da igreja são incalculáveis. Se não basta falar, então, para formar testemunhas de Jesus, não é suficiente um curso apenas de técnicas de evangelização. Tem faltado algo mais, muito mais profundo. Se não basta falar, para que as pessoas sejam confrontadas com o Evangelho, não é suficiente realizar campanhas evangelísticas. Também há carência, uma carência maior em relação a isso. Se não basta falar para cumprir a grande comissão, não é suficiente repartir tratados ou pregar na rádio ou na televisão. É preciso algo muito mais significativo. Essa visão acima
convoca a nós, nesse congresso, a uma prática de fé onde o testemunho livre e público do cristão esteja integrado à vivência em comunidade e ao serviço concreto ao próximo, fazendo do anúncio da palavra uma experiência coerente e transformadora. Diante desses fatos, eu quero sugerir que o que falta, em poucas palavras, são pessoas cuja vida pessoal e comunitária esteja genuinamente orientada para a promoção do reino de Deus e da sua justiça. Pessoas que creem que o propósito de Deus é unir sob o mandato de Cristo todas as coisas e que definem o significado da própria existência à luz desse projeto. Pessoas cujas palavras e ações sejam concretas, coerentes com a confissão de fé no Messias crucificado. Para isso, não podemos nos conformar no que está acontecendo em nosso país. Dessa forma, uma missão assim estará enraizada na vida de Jesus Cristo, que se dedicou a ensinar e anunciar as boas novas, além de curar pessoas e alimentar multidões. Essa missão estará em harmonia com a mensagem profética e apostólica da revelação bíblica, tendo como objetivo a manifestação do amor, do poder e da glória de Deus no seio da história. Será um instrumento para cumprir o propósito divino de colocar todas as coisas, tanto no céu como na terra, sob o mandato de Jesus Cristo. Nós, como cristãos evangélicos brasileiros, temos que nos sentir profundamente comprometidos com os princípios do Pacto de Lausanne, principalmente com o artigo 5º. Acredita-se, ou nós devemos acreditar, que Deus é o Criador e Juiz de todos os homens e que devemos partilhar o seu interesse pela justiça e conciliação de toda a sociedade humana. Diante da dignidade humana, para mim, as pessoas possuem uma dignidade intrínseca devido à sua criação à imagem de Deus. Isso significa que devemos respeitar e servir a todos, independente de raça, religião, cor, cultura, classe social, sexo e idade. Diante da fé e das obras, acredito que a fé sem obras é morta. Como cristão, sinto-me chamado a viver uma fé autêntica, que se manifesta em ações práticas de justiça e compaixão. Isso inclui denunciar o mal e a injustiça onde quer que existam e buscar ser sal e luz da terra num mundo injusto. Diante da transformação pessoal e social, a salvação que alegamos possuir deve estar nos transformando na totalidade de nossa responsabilidade pessoal e social. Como cristão, estamos comprometidos em buscar a justiça e a compaixão em todas as áreas da nossa vida e em ser um agente de mudança positiva em nossa comunidade. Para concluir, quero contar uma história que reflete essa questão. De todas essas 3 áreas que eu enfatizei no final, nós ganhamos uma quantidade boa de pão no trabalho onde nós estamos fazendo. Nós estamos atendendo 3 comunidades carentes, pobres. E nós distribuímos pães para 200 crianças. Mas uma me chamou a atenção, porque ela é o Jorge, quero dar o nome a ele. Ele saiu correndo, com um pacote de pão na mão, gritando: eu estou rico, agora eu tenho pão. Mas não tinha manteiga, não tinha fogão, não tinha arroz, não tinha feijão em sua casa. Mas esse grito, eu estou rico, não é um grito só do Jorge, mas é um grito de uma multidão nesse país que passa fome. E que nós, que queremos ser a voz de Lausanne nesse país, precisamos nos responsabilizar e encarnar para ter uma vida simples.
porque nós estamos vivendo uma vida abastada. Nós temos mais do que merecemos e temos mais do que muita gente. Se acreditamos na dignidade humana, na transformação pessoal e social que o Evangelho faz, e não posso crer que tenhamos que pensar que todo o dinheiro que ganhamos temos que investir em nossa vida, no nosso consumo e na forma de viver de uma forma totalmente diferente, enquanto Jorges por aí estão gritando que estão ricos porque tem uma alimentação na vida. Não posso acreditar que queremos ser voz se não investirmos tudo o que temos na vida dessas crianças e desses adolescentes e dessas pessoas que passam necessidade no mundo. Precisamos de verdade abrir mão do nosso consumo, do nosso desejo e fazer com que o Senhor de verdade seja Senhor no céu e na terra. Proposta de Jesus e proposta minha hoje nesse congresso é que nós, em primeiro lugar, temos que nos arrepender, porque ainda tem criança comendo uma vez e às vezes nenhuma vez por dia. Então nós, como igreja brasileira que quer levar a voz de Lausanne para frente, precisamos clamar a misericórdia de Deus, porque somos abastados. E assim, a missão não é para alcançar massas, porque nós estamos dopados pelas massas, pelo dinheirismo, pelo consumo, e esquecemos que Deus nos chamou para abençoar o mundo com tudo que temos. E comunidade, eu quero terminar, que eu disse aqui muitas vezes, eu quero terminar com uma frase de Abraham Kuyper, que foi primeiro-ministro da Holanda em 1895. Ele diz da seguinte forma, ele foi pastor também. Ele diz da seguinte forma: não se faz comunidade se reunindo de domingo e de quarta-feira. É o que mais nós fazemos. Mas só se faz comunidade quando nós damos a vida pelo outro. Espero que com esses 15 minutos eu possa chamar alguns para ter vida simples e fazer com que o Senhor se glorifique através da sua vida. Você não precisa ter tudo, mas você precisa ter só o necessário para viver. Um abraço, obrigado.